Muito boa noite a todos que acompanham o canal Refúgio Teológico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso curso O Cristão e a Política, módulo 1. Quero, de início, dizer a vocês que estão aqui conosco, se vocês quiserem receber um certificado de participação a respeito dessa aula, especificamente dessa aula, vocês entrem em contato pelo telefone que está passando aí, meu WhatsApp, e eu envio para vocês o certificado de participação dessa aula. Por quê? Porque nesse exato momento a gente vai expandir a nossa concepção, né, nosso conhecimento a respeito da política, ou melhor dizendo, ciência política. Então aqui a gente vai ver várias questões. Vamos fazer algumas leituras muito mais extensas, mas que vai ter um aproveitamento muito importante para você que chegou agora, né, a um curioso, ou está pesquisando um assunto relacionado a isso e encontrou no nosso canal, nosso vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção. E esse conteúdo serve para vocês que estão chegando agora ou que estão matriculados na nossa escola de teologia cristã, tá? Eu vou apenas corrigir esse nome aqui. Eu modifiquei o nome da nossa escola, tá? Mas o objetivo é o mesmo, tá certo? Então, se vocês quiserem receber o certificado de participação dessa aula específica, sem necessariamente ser estudante ou não, no nosso curso nós vamos fazer para vocês esse certificado, tá bom? Vai ser gratuito, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp que você recebe, tá bom? E mais explicações ou dúvidas a gente pode tirar posteriormente. Então a gente vai hoje dar início, na verdade, dar continuidade ao nosso estudo do curso O Cristão e a Política, na aula de número 5, tá? Tivemos algum tempo parado por conta de outros afazeres, outros cursos, mas estamos voltando a esse tema tão importante que também vai fazer parte da nossa explanação. O tema é tão importante e atual e por isso que estamos dando continuidade às aulas aqui no canal, tá bom? Então, vamos aqui fazer esse trabalho explicativo e informar a população a respeito dessa questão que relaciona política e religião, tá? Bem, deixa eu... esse aqui é um PDF, tá? Da revista Defesa da Fé, tá certo? Número 48, uma revista muito interessante falando desse tema. Eu aqui vou fazer um resumo, uma explicação e depois uma leitura extensiva sobre os pontos importantes que essa revista traz. Algo fundamental, fora do comum, o conteúdo dessa revista. Não sei se está ainda circulando à venda, está em PDF, tá? Mas o conteúdo dessa revista específico é fantástico. Então, o autor da revista coloca um pensamento, né? Do homem chamado Plutarco. Plutarco foi um historiador grego, um biógrafo, um ensaísta e também um filósofo, tá? E ele diz o seguinte: a mente não é uma vasilha para ser enchida, mas uma brasa para ser atiçada. Plutarco, tá? É uma reflexão, depois você pode fazer pessoalmente, tá certo? Mas desde já, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão, né? Se esse conteúdo foi bom ou foi ruim, né? Quanto mais você interagir conosco aqui no nosso canal Refúgio Teológico, no YouTube, tá? Mais as pessoas vão ter possibilidade de alcançar esse conteúdo. Então, vai depender muito de vocês, tá? Essa questão. Então, a revista, ela começa criando uma problemática. Essa problemática é justamente que alguns cristãos eles têm uma concepção muito errada a respeito do envolvimento da política e da religião, ou da religião com a política, tá? Então isso criou, né, uma espécie de fantasia, tá, absurda, tal que muitos ainda hoje, infelizmente, pensam
que a política é algo do diabo, é o diabo. Aí eu vou abrir uma aspas aqui, tá bom? A política só é do diabo quando o governo aprova pautas que estão contra a lei natural ou contra a palavra de Deus. Fecha aspas. Então, esse é o único caso em que o governo e a política é profundamente do diabo, tá? Se isso não acontecer, então a política e o governo, elas são proveitosas para todos os cidadãos de bem, né? Só aqueles que são ruins serão punidos, tá? Espero que essa distinção seja óbvia e objetiva, tá? Por isso que muitos entendem esses assuntos de maneira errônea e acabam batendo a cabeça numa parede, né? Mas isso é tudo por conta de uma educação, tá? Não vou nesse vídeo exatamente trabalhar esse assunto, mas é tudo por uma educação comunista que ocorreu aqui no Brasil há cerca de 34 anos atrás. Né? A partir do fenômeno da queda do muro de Berlim, nesse exato instante se criou uma nova variante do comunismo, tá? Hoje nós chamamos de marxismo cultural ou revolução sexual. E por conta desse mecanismo que foi inserido lentamente e fez com que muitos pastores desconhecessem o assunto e muitos deles se entregassem sem sequer combater, foi que surgiu esses grupos de pessoas, tá? Contrariando e se contradizendo a política, tá? Então, esse movimento marxista, ele é um movimento perturbador. Ele tanto cria uma atração para os seus movimentos de minorias, quanto uma espere a visão correta política que as pessoas deveriam ter. Então, essa principal questão sobre concepções errôneas sobre política era muito comum em bairros que nós, particularmente aqui onde eu vivo, né, eu moro, são muito chatos, são pessoas realmente ignorantes que não querem realmente conversar. Eles confundem debate com briga, né, e briga com debate. Ele não sabe a definição nem de debate nem de briga, não é? Então fica até difícil corrigir as palavras por palavras que essas pessoas criam para se defender, né? Então é o resultado dessa falsa educação que permeou e continua no Brasil. Tenho me esforçado, tá? E eu preciso de vocês por essa questão, porque eu tenho me esforçado em tentar me conectar com os que estão na direita conservadora. Por quê? Porque eu preciso saber se eles estão, de fato, abertos à conversa. Por quê? Do mesmo modo que existem bairros que não querem, cidades, grupo de pessoas que não querem ouvir política, do mesmo modo existem grupos de direita que não querem criar ferramentas da melhor educação clássica para o povo. Eles apenas querem o voto, tá? Então, eu preciso que vocês me ajudem nessa questão, porque eu estou com um dos objetivos fazer lives, fazer entrevistas com governadores, senadores, quem sabe até presidentes da República, e criar um debate, né? Mas dentro da nossa comunidade, para que as pessoas possam ver a realidade, né? E daí, dessa forma, perceber que existe a falsidade, né? Essas duas coisas não se misturam, mas a falsidade tem que imitar a realidade. Então, essas concepções errôneas são muitas, né? E atrapalham o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, o que nós precisamos é criar ou restaurar a cultura original, tá? Mostrar o melhor caminho e criar essa conexão que está faltando, né? Já tentei entrar em contato com o governador, mas não teve tanto, por parte dele, não teve tanto carinho. Já entrei em contato com outros, estou esperando se ele vai me responder ou não. Mas isso é tudo por conta que as pessoas
especificamente os políticos de hoje da direita, não querem mais conversar com o público, né? Eles querem apenas ver o problema e dizer que vão solucionar esse problema, se ao menos serem transparentes. Então, nosso canal é um canal de estudos, é um canal conservador, é um canal teológico, um canal protestante, pentecostal, reformado, e ele tem esse intuito, né, de mostrar a realidade, não criando aí essa perspectiva que a direita está criando, que é zombar, criar memes. Isso não tem nada a ver com direita, isso não tem nada a ver com conservadorismo, isso não tem nada a ver com estudo. Então, você está nesse canal e vai receber muita informação, muito conhecimento, muito conteúdo que vai lhe auxiliar nessas questões aí. Pois bem, e quem quiser esse PDF, eu posso enviar para vocês no WhatsApp, tá bom? Só entrar em contato com a gente. Eu vou aqui salvar esse PDF e enviar para vocês depois fazer a leitura completa. Então, partindo dessa concepção errônea, a gente vai perceber que este assunto, o cristão e a política, é extremamente atual, importante, desde ali o Egito, o povo de Deus no Egito, passando pela Babilônia, influenciando outros povos, né? Império Romano, Império Grego, o Império Persa. Então, vários tipos de governo, vários tipos de líderes bons e ruins, né? Como disse no começo, que existe governo do diabo, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, temos esse governo atualmente, né? Mas vamos aí tentar reverter essa questão da forma melhor possível. Então, a política atual era importante, tá? Pois isso tem alicerces bíblicos, tá? Obviamente, a gente não vai trabalhar tanto a questão da interpretação de Romanos 13, 1 ao 7, mas tem base bíblica. Então, embora política e religião estejam muito próximos, suas naturezas, no entanto, são distintas. Tá? A gente não vai confundir os atributos, as características, a origem e a natureza do governo, do Estado e da política em relação à religião. A religião aqui que nós estamos dizendo trata-se da religião protestante, tá? Por quê? Porque a religião protestante, querendo você ou não, foi o movimento que permitiu que outras religiões contrárias às escrituras pudessem ter paz, água e terra. De uma forma muito geral, tá bom? Sem o protestantismo, havia tortura, havia perseguição, havia morte, extermínio por parte de uma organização que hoje se curvou ao comunismo, e essa organização que se dizia e se diz cristã, não tem nada a ver de cristã, que trata-se do catolicismo romano, tá? Que também é um outro tipo de governo político, tá? Vocês já perceberam isso? Né? O Vaticano, tudinho, o Papa, também é um chefe de Estado, né? Mas veja aí, a gente vai ver com o tempo mais informações e vocês vão percebendo essas questões. Então, são coisas diferentes. E de acordo com as escrituras, quando a gente fala uma reflexão importante, sem sempre beber da ciência política, né, dessas teorias humanas, que às vezes é importante e às vezes não. Mas, biblicamente, a política, o governo, o Estado, né, ela surge apenas para manifestar a justiça, a ordem, a lei, o dever, o direito sobre a população, sobre aquele país, sobre aquele Estado, para salvaguardar as instituições, defender os mais fracos, os oprimidos, né, e assim por diante. Sem isso, o Estado, o governo e a política não tem sentido de existir, né? Eu até me esqueci de trazer aqui uma frase do livro que eu estava até vendo ontem, não me recordo, mas eu acho o seguinte, que não é o Estado, não nasce sobre o indivíduo, né? Mas é o indivíduo. Eu me esqueci a expressão, mas é um Estado correto, o Estado bíblico, né?
ele deve priorizar pelo menos algumas coisas. Por exemplo, a liberdade individual. Tá? Tudo que o Estado produzir, organizar, tem que partir desse princípio: liberdade individual, segundo, propriedade privada, respeito às demais religiões. Né? E assim por diante. Então, nessa natureza, existem as suas distinções importantes, que trata-se do papel da religião, que é algo interessante. Por quê? O papel da religião, seja evangélica, protestante ou não, era sempre de religar o homem a Deus, tratando da vida espiritual desse indivíduo. E a política trata da vida terrena, temporal, né? Você tem um comércio, e seu comércio ele foi invadido, né? Teve um problema, você tem um funcionário, e ele precisa receber as férias, ou ser demitido, ou ser contratado. Tudo isso e outras coisas, a política vai funcionando, né? Um bairro precisa de uma rede de esgoto, iluminação pública, né? Tudo isso é questão da política, né? Humana, né? Falando assim, somente o mundo material. Mas, todavia, infelizmente, foi inserido dentro da política uma pseudo-política e uma pseudo-religião, que é o comunismo, que hoje está na sua vertente, chamado marxismo cultural. Que ele não somente unifica religião e política e cria um monstro, né? Ele se auto-intitula um Leviatã, um Bemote, né? Absorvendo elementos importantes da religião e elementos importantes da política, criando um movimento progressista, né? Criando um movimento da liberdade, da teologia da libertação, da missão integral, movimento feminista, ideologia de gênero. Então, tudo isso é a unificação de elementos espirituais e políticos distorcidos, né? Distorcidos, plenamente distorcidos. Então, quando alguém, eu vi hoje mesmo um líder político, né, da direita, veja só, da direita, dizendo o seguinte, mais ou menos assim: repúdio à esquerda radical. Tem algo de errado com isso aí. Esquerda radical, ele quer dizer o quê? Que existe esquerda não radical? Não. A esquerda sempre é radical. Não importa a época e o momento. A esquerda hoje aqui no Brasil fez uma apologia ao Hamas, um atentado que teve em Israel. Então, esse político, muito conhecido aqui em Pernambuco, fez esse pôster. Eu não fui questionar, mas eu apenas chamei para um debate. Obviamente, ele vai rejeitar, né? Ele não tem. Ele é de direita, tá bom? É de direita, mas não tem força, não tem argumento, não tem concepção, não tem ética, né? Do conservadorismo clássico, tá? Ele está apenas aí para ganhar voto, entendeu? Então, para você ver o nível que a política está acontecendo, influenciando o aspecto da direita profundamente, e eles estão se divertindo, né? Mostrando esse problema para ganhar voto. Eles não vão retirar esse pessoal do governo, não. Não estou nem preocupado com isso, entendeu? Então é muito complicado. Tá? Quero que vocês entendam dessa questão aí, que está existindo no Brasil um movimento que distorce a natureza da religião e distorce a natureza política, mostrando aos homens uma ideologia para que ele se esqueça da palavra de Deus, se esqueça do mundo espiritual, se esqueça do inferno, se esqueça do céu, né? Se esqueça da ressurreição e se esqueça do juízo final, mostrando a este homem, no lugar de tudo isso, apenas o prazer e a libertinagem sexual e também que tudo se reduz a essa vida de suor, de labor e de movimentos sociais, criando um falso evangelho. Então, meu irmão, peço a você compartilhar esse vídeo. É um vídeo muito importante, é um vídeo que necessita ser ouvido por muitas pessoas, né?
E deixe seu like, compartilha, deixe suas perguntas, suas dúvidas, tá? Então, é por aí que a gente tá. Esse curso tem esse nível, né? Veja o nível do curso, né? Veja o nível do conteúdo também, tá bom? Então, indo mais adiante. Porém, quando a gente percebe que essas ideologias conquistaram o meio cultural e no passado, antes de Gramsci, tá? Com Marx, com Stalin, com Lenin, podemos dizer que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de forma nenhuma concorda com a opressão e os maus tratos infligidos aos povos governados. Então, essas políticas, que não são políticas, essas ideologias, elas são falsas políticas. Então, o sistema político republicano presidencialista aparece como favorito entre os cristãos. Então, existe uma pesquisa aqui na revista que mostra, eu vou colocar aqui, deixa eu só baixar aqui, é aqui, conforme o quadro segue. E é impressionante como a religião dos países predomina como primeiro divisor. Temos aqui, né, esse quadro mostrando a religião dominante do cristianismo, a religião islâmica, número de países. Obviamente, essa revista é um pouco antiga, né, e os números hoje estão desatualizados, mas você percebe aqui a forma de governo, tá? Várias formas de governo. Temos aqui também o budismo, os países, forma de governo, hinduísmo também, crenças tradicionais, o pessoal sem religião, né? Os ateus, agnósticos, enfim. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui a revista traz algo muito importante, né? Falando basicamente o que é monarquia, o que é república, tá? Então, sobre o presidencialismo, a gente pode notar o seguinte, certo? Que surgiu em uma nação cristã de orientação protestante. Isso é muito diferente de uma nação constituída por católicos. Tá? Você vê o Vaticano. Nem todo mundo quer ir para o Vaticano, só quem é católico. Você vê que não existe, vamos dizer assim, tecnologia, não existe evolução, não existe. Mas no países protestantes existe evolução, existe dinâmica, existe essas questões e outras, cujo padrão moral e civil está calcado na palavra de Deus. Então, o presidencialismo tem essas características, essas finalidades, esses pontos, né? Mas que nesses 34 anos, né, infelizmente, o presidencialismo se tornou o oposto dessa questão. Mas então, o que é monarquia? A gente vai ver aqui rapidamente o que é monarquia e o que é república. Bem, o que é monarquia? Podemos dizer que é um sistema de governo exercido por uma única pessoa. Monarca detém a autoridade suprema. O sistema de governo monárquico está em desuso. As monarquias modernas não são mais absolutas. Característica de um governo monárquico: vitalicidade. Monarca governa enquanto viver ou enquanto tiver condições de continuar governando. Também temos como característica da monarquia a hereditariedade, que é a escolha do monarca se faz pela linha sucessora. Quando o monarca morre e é imediatamente substituído por um herdeiro. Então, veja agora o que é república. Forma de governo oposto à monarquia. Então, tem significado muito próximo da democracia, pelo fato de dar a possibilidade participativa do povo no governo, direta ou indiretamente. Qual é a característica desse governo republicano? Primeiro, temporalidade, eletividade e responsabilidade. Temporalidade. Mandato do chefe de governo tem duração pré-determinada.
Eletividade. O chefe de governo é eleito pelo povo. Responsabilidade. O chefe do governo tem de prestar contas de sua orientação política ao povo direta ou a um órgão de orientação popular. Há um problema aí, né? Vocês já perceberam, né? Então, o que é presidencialismo? Segundo estudiosos do assunto, presidencialismo não surgiu de uma elaboração teórica, mas é possível afirmar que foi uma criação americana do século XVIII, cujo objetivo era aplicar ideais democráticos de liberdade individuais. Lembra-se disso? Que eu falei a vocês? Liberdades individuais, soberania popular. O alvo era impedir a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, como ocorre na monarquia. Até na Declaração da Independência de 4 de junho de 1776, podemos encontrar a repulsa dos norte-americanos pela monarquia. Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos da América, em 4 de agosto de 1787, disse em uma de suas cartas: se todos os males que surgirem entre nós, oriundos de uma forma republicana de governo, de hoje até o dia do juízo final, pudessem ser postos numa balança contra o que este país sofreu em uma forma de governo monárquico numa semana, ou a Inglaterra no mês, estes últimos preponderariam. Então, como podemos notar, o presidencialismo surgiu em aqui, uma nação cristã de orientação protestante, cujo padrão moral e civil está calcado na palavra de Deus. Mas eu tenho repetido no canal, nos nossos cursos, nas nossas palestras, nas nossas entrevistas, nas nossas lives, que atualmente o governo atual ele não deve ser obedecido. Estou tentando levantar um movimento de desobediência civil. Não sei se vou conseguir. Né? Por quê? Porque o governo atual ele não representa a orientação protestante, não representa a moral civil, muito menos que está baseado na palavra de Deus. Está baseado nos fundamentos do profeta Karl Marx e Friedrich Engels e sua variante e de seus outros sucessores. Embora os criadores do sistema presidencialista procurassem desenvolver um sistema completo de governo, foram felizes em deixar a possibilidade de flexionar o sistema, sem contudo trocar de constituição. As principais características do sistema presidencialista são: veja só, o presidente da República é o chefe do Estado e do governo. Isso significa que, além das funções estritamente executivas, o presidente desempenha atribuições políticas de grande importância. A chefia do executivo é unipessoal. É a função executiva do presidente da República fixar diretrizes e responder pelas mesmas por meio de um corpo de auxiliares que não compartilham de responsabilidade do presidente da decisão. O presidente é escolhido pelo povo, por meio do voto direto da sociedade como um todo. O prazo do mandato é predeterminado. Para garantir a democracia, não adiantaria somente o povo escolher por meio do voto, se uma vez eleito pudesse ficar indeterminadamente no cargo, pois acabaria na mesma condição de monarquia. O presidente tem poder de veto. Para que o presidente não seja um mero executor de leis, foi-lhe concedido o poder de interferir no processo legislativo por meio do veto. No quadro da página 14, onde encontramos a distribuição religiosa política dos países, o Brasil aparece como um país de maioria cristã e sistema político republicano presidencialista. Deixa eu ver o que eu posso trazer aqui mais para vocês. Aqui vai falar sobre o sistema político brasileiro. Vai falar aqui, trazendo citações da Constituição. Tá? Não vou ler, obviamente, apesar que são princípios fundamentais, né? Deixa eu ver aqui, né? Os princípios fundamentais. Então, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Infelizmente, irmãos,
Isso está na Constituição, mas na prática não é isso que acontece. Né? Não é isso. Né? Então, é isso que está. Então, deixa eu ver aqui, tá? Que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Uma coisa importante aqui é que eu quero assim levantar a vocês, tá aqui a palavra sexo. Positivo, meu amigo. Muito positivo isso aí. Por quê? Porque existe sexo masculino e feminino. Se tivesse na Constituição gênero, aí sim o negócio ia ser contraditório, tá? Espero que isso não aconteça, mas tendo sexo, tá ok, né? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, mas atualmente temos visto por parte da esquerda não repúdio, mas aplausos, apologia, né, uma certa adoração ao terrorismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Aí depois tem aqui o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí tem aqui título 2, o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Deveres individuais e coletivos. Não vou entrar nesse mérito aqui dessa questão. Vamos passar um pouco mais adiante. Poder. Vamos aqui falar um pouco sobre o poder judiciário. É absolutamente normal ao cristão exercer esse poder. E nenhum grupo que se diz cristão é contra seus membros seguirem essa carreira, pois os que exercem esse poder são profissionais que passaram por vários concursos públicos depois de terem cursado a faculdade de Direito e prestado o exame na OAB. Somente depois concorrer à magistratura, todo o processo de funcionamento do judiciário, bem como o papel do juiz, pode ser lido na Constituição brasileira, no artigo 92 até 130. Tá? Existe também alguns trabalhos falando sobre o judiciário e o problema dele em relação a ideologias. Tá? É um trabalho interessante, não só não me recordo o nome da autora, tá? Mas o judiciário está sendo também corrompido. Poder executivo. São 3 os cargos majoritários desse poder: presidente da República, governador do estado e prefeito. Aí nós temos aqui um recorte, né, da seção 2 das atribuições do presidente da República. Né? Aí temos agora o poder legislativo. São 4 os cargos majoritários deste poder: senador da República, deputado federal, deputado estadual e vereador. Aí nós temos aqui o que a Constituição prevê sobre os senadores, seção 4 do Senado Federal. Aí temos o artigo 52, muita coisa aqui, tá? Nessa revista, muito profundo o assunto. Talvez você nem nunca parou para pensar, mas é tudo isso que a Constituição prevê, ensina, passa. Eu acredito que estamos já chegando no finalzinho da revista. Deixa eu ver aqui para a gente finalizar.
É o finalzinho, pronto. Vou subir um pouco aqui. Para que o sistema republicano funcione, é necessário que o povo participe como um todo, né? Pois democracia significa governo do povo. Não existe nenhuma proibição bíblica para que o cristão deixe de participar desse processo. Pelo contrário, o cristão deve participar em obediência à Constituição. Aí a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 13, do 1 ao 7. Depois vocês podem dar uma olhada na Bíblia. Então, logo o cristão deve tanto participar desse processo, como também influenciá-lo. Veja bem, a fim de mostrar e lutar democraticamente por seus ideais, para que, deixa eu subir aqui, para que o sistema político brasileiro não aprove leis contrárias à palavra de Deus. Então, infelizmente, a religião evangélica, a religião protestante, também a religião católica, perdeu feio nesse jogo, nessa partida, nessa guerra em relação ao poder cultural, ao poder de influenciar as pessoas da nação. O que deve ser dito aqui, necessariamente, é que a igreja, o cristianismo, deve retornar a influenciar a sua comunidade, né? E a partir daí, eles vão conseguir alcançar cargos do poder político. Então, a gente não tem que partir do poder político. Isso não vai funcionar, nunca funcionou, tá? Se a gente puder pensar dessa forma, as coisas vão caminhar melhor. Então, a gente precisa restaurar a cultura, né? Mostrar a verdade em relação a esses aspectos da arte, da música, da literatura, né? Produzir conteúdos dignos de apreciação, né? E assim a gente vai mostrando melhor a concepção sobre como se manter, como propagar, como produzir um bom governo. Mas a igreja perdeu a sua influência no mundo, né? Felizmente. Então, diz assim, disse alguém que a desgraça dos que não se interessam por política é serem governados pelos que se interessam. É complicado, né? Mas é o que está acontecendo. Então, diante de tudo o que foi exposto, pode surgir a seguinte indagação: como fazer para exercer o direito da cidadania no processo republicano? Ou seja, o direito de votar e saber que se está votando na pessoa certa. Já que sempre em época de eleições, infelizmente, surgem os aventureiros, né? Entre outros, que não têm compromisso com a ética e nem com a moral cristã. A resposta é simples: voto consciente. E isso só é possível quando os eleitores cristãos e não, ou não, analisam o histórico de cada candidato, suas trajetórias políticas, seus ideais, sua competência como articulador político, seu comprometimento com os princípios cristãos e a proposta do partido a que pertence. Então, o eleitor pode fazer isso individualmente, para tanto deve assistir aos debates entre os candidatos para analisar seus pontos de governo, adquirir o plano de governo do candidato herdeiro, conversar sobre o assunto com amigos ou com liderança da igreja. Isso parece impossível. Isso é impossível na igreja atualmente, por conta desse esquerdismo que cegou o entendimento de muitos pastores, de muitos ministros pastoral, né, de muitos professores da escola dominical. Não existe, pelo que eu sei, em Pernambuco, uma liderança bíblica que trata disso de uma forma honesta, sincera e que sempre entenda que a esquerda é maligna. Mas isso não tem acontecido, ao contrário, né? Tem acontecido ao contrário. Então, o eleitor não pode se esquecer de que as pessoas em que irá votar, se eleito, estará representando todo o povo brasileiro durante o mandato que se seguirá. Em outras palavras, ele está falando e agindo em nome de todos os brasileiros. Porém, nós não aceitamos o atual presidente da República como presidente. Não importa o que aconteça, porque basicamente a maior corrupção de todas que está acontecendo na história aqui no Brasil. Então,
que o Senhor dê sabedoria ao seu povo para que os cristãos não caiam na situação de que o profeta Osés falou. O povo perece por falta de conhecimento. Que nós, os crentes dessa nação, possamos escolher, por meio do voto consciente, pessoas sérias capazes de assumir cargos de tamanha responsabilidade, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Isso é fundamental, isso é importante, isso é necessário, mas eu volto a repetir, o verdadeiro objetivo da igreja é influenciar a cultura, é influenciar a arte, é influenciar o cinema, é influenciar os filmes, as séries, é influenciar os jornais, é influenciar os acontecimentos, é influenciar a filosofia, a matemática, a física, a química, mas não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Estamos agora como pessoas sem sabedoria, pessoas sem conhecimento, querendo o poder do Estado. Isso não é com a gente. A gente precisa da cultura restaurada. E a partir disso aí, a consequência de pessoas sinceras, pessoas que têm o temor de Deus, chegarem a um poder público, ao poder político, vai ser uma bênção. Mas, se não acontecer, é apenas maldição. Então, lembre-se, amigo leitor, a ética pressupõe um vínculo entre as esferas da política, da justiça, do bem público, da responsabilidade individual e profissional. Bom seria se todos os cristãos compreendessem o significado disso. Em outros termos, não basta salvar as almas, é preciso garantir vida com dignidade a todos, né? E assim, vamos terminar essa explanação, essa aula do curso O Cristão e a Política, aula 5, módulo 1, dizendo o seguinte: a gente precisa vencer o marxismo cultural antes que o pior aconteça. Se é que não está esse mal progredindo em outros ambientes e a gente não está tão atento. Enquanto estivermos ainda debaixo do capitalismo, debaixo da ética protestante, podemos ainda um pouco meio que fechar os olhos, mas isso não quer dizer que a gente deve sonhar. A gente hoje, como conservador, precisa desenvolver novos trabalhos, novos projetos que venham ajudar pessoas, tá? Venham ajudar a sociedade, venham ajudar a comunidade, mas ao mesmo tempo venha criar a estrutura correta da cultura e também mostrar os males e os crimes do comunismo. Então, eu agradeço a sua participação, eu agradeço a sua inscrição aqui no canal, o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta, muito importante para nós. Então, fica aí essa explanação, tá? Esse estudo, que vocês possam se aprofundar cada vez mais. E continue aqui no nosso canal, assistindo, compartilhando, deixando seu comentário. Isso é muito importante e muito significativo. Se alguém quiser fazer alguma live, alguma entrevista comigo, é só acessar o WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo, e assim a gente vai marcar um dia, um horário adequado para a gente trabalhar essas questões. Então, nos ajude, compartilhe esse vídeo, tá? Coloca aí no seu Instagram, tem um print, bota o Instagram, me faz a referência, né? Ali no underline, né? No Instagram, essas coisas que as pessoas fazem por aí, né? Vai nos ajudando nesse trabalho, nessa divulgação. E desde já agradeço a todos. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos.